Meu amigo e minha amiga eleitoralista, mais um episódio, mais uma edição de jurisprudência comentada do TSE. Vocês sabem que toda semana a gente comenta os julgados do que foi publicado, dos acordos publicados na semana anterior, tá bom? Dessa vez a gente já está chegando na edição de número 43, edição aqui já de meados de fevereiro. Começando com o primeiro julgado, conduta vedada e objetividade. Vamos fazer aquela leitura, depois a gente resume. As condutas vedadas, contidas no artigo 73, condutas vedadas é um rol de condutas que o agente público não pode fazer durante um determinado período eleitoral. Se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos nas normas. Independente, vamos grifar isso, da finalidade eleitoral por ter natureza objetiva. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu não preciso demonstrar um dolo naquela conduta. Se eu fiz uma publicidade institucional, se eu admiti ou demiti um servidor público sem as exceções contidas lá do artigo 73 no período vedado, automaticamente eu já cometi ali a conduta vedada. Então é um comportamento, uma prática, um ilícito de natureza objetiva. Eu não preciso demonstrar nenhum dolo. Então realizou a conduta, já merece a reprimenda. E aí essa reprimenda vai depender da gravidade para saber se é uma multa ou é uma cassação, tá bom? O tema já apareceu aqui também. Esse outro caso aqui é bem interessante, tá? Prestação de contas e contratação de parentes. O que é que o TSE entende? Que pode acontecer a contratação de parentes, no entanto, o prestador de conta deve observar a razoabilidade, a moralidade e o princípio da economicidade. Posso contratar parentes para minha campanha com dinheiro do fundão? Posso, mas eu tenho que observar esses três parâmetros aqui, esses três princípios. Razoabilidade, moralidade e economicidade, tá? A seguir a gente fala de uma sequência de julgados sobre cota de gênero, tá? Uma sequência, inclusive, do mesmo acordo a gente tirou diversos entendimentos. Primeiro, nas ações de investigação judicial eleitoral fundada em fraude à cota de gênero, os dirigentes partidários, quando muito, podem figurar na relação como litisconsorte facultativa. Então, eu não sou obrigado a chamar os dirigentes, Eu chamo geralmente a mulher, que foi a fraudadora lá da cota. Os dirigentes que participaram dessa fraude não precisam necessariamente constar no polo passivo, Então, são litisconsorte facultativo e não necessário. Ainda dentro dessa questão da AIGE e da cota de gênero, eu não posso, não preciso chamar o partido político, porque o partido político é pessoa jurídica. E na AIGE, a AIGE só tem como sanção, a ação de investigação judicial eleitoral, a sanção de inelegibilidade, inelegibilidade e cassação do registro / diploma. E a pessoa jurídica não é compatível com nenhuma dessas duas consequências, por isso que o partido político não é legítimo para figurar no polo passivo, tá? Ainda dentro da cota de gênero, a interpretação do dispositivo, atinente à promoção à cota de gênero, à igualdade de gênero, deve levar em conta o número de candidatas efetivamente requeridas, sem decotar desse total a candidatura fictícia, tá? A gente já falou desse entendimento também. O que acontece, Muitas vezes, vamos supor lá que eu inscrevi de 10 candidatos, eu requeri aqui 7 homens e 3 mulheres, certo? O que uma tese que se levantou? Se levantou a seguinte tese. Bem, se eu comprovar, ou então escrevi aqui, por exemplo, eu requeri, o exemplo mais clássico era assim, 6 homens e 4 mulheres. Se eu comprovar que uma dessas mulheres tem a candidatura fictícia, o que é que muita gente estava querendo fazer? Bem, se eu comprovar que ela tem a candidatura fictícia, sobrariam 3, E aí, sobrando 3, a minha base de cálculo passa a ser as 3, e não todo o total aqui. O que é que o TSE entende? Ele entende que não. Eu tenho que contar para efeitos de cota de gênero, inclusive a candidata ficta, Inclusive a candidatura fictícia. Eu não posso desconsiderar aquela candidata para poder contar as demais como candidatura real. Eu tenho que considerar a candidata que foi tida como fictícia, para efeitos de não burlar a cota de gênero, tá? Ainda por fim, a respeito de cota de gênero, perceba que traz a cota de gênero traz diversos julgados, diversos entendimentos dentro
do mesmo acordo. Diz o seguinte, ó, que as agremiações devem fazer adequações necessárias à proporção mínima de candidatas masculina e feminina. Não fazendo, as candidaturas podem ser consideradas fictícias. Né? O que acontece? O partido lança candidatas que não têm a mínima condição de elegibilidade, não tem quitação eleitoral, não tem condições de elegibilidade, só que depois que a justiça eleitoral indefere o registro, o partido lava as mãos. De bem, eu requeri, fiz a proporção de 30 a 70. Vocês que indeferiram o registro de candidatura dela. O TSE diz negativo. Você tem a obrigação de lançar uma candidatura minimamente viável. Então, lançando candidatura que não é viável, pode sim ser considerado como candidatura fictícia. Então, é uma obrigação do partido não só registrar formalmente, mas saber que aquela candidata tem condições de elegibilidade reais aí. Né? A gente viu um caso clássico em que foi requerido o registro de candidatura de uma candidata que sequer tinha filiação partidária. Então, o partido já de má fé lançou uma candidata, né, só para contar os efeitos lá dos 30%, mas já sabia que ela não tinha minimamente a condição de elegibilidade. Ou se ele lançar e alguém impugnar, e aí ele já souber que aquela candidatura não é viável, ele deve fazer a substituição, senão o TSE pode considerar essa candidatura como uma candidatura fictícia. Tá bom? Por fim, prestação de contas é limite cognitivo e nota fiscal. O que acontece? Vou ler aqui, depois eu vou resumir para vocês, isso é muito comum, tá? Principalmente aqui para quem atua na prática. Se o partido político apresenta ou o candidato nota fiscal formalmente irregular, não cabe à Justiça Eleitoral exigir provas adicionais, exceto em cada caso de dúvida ou idoneidade do documento ou da execução do objeto. O que acontece? O candidato ou prestador, o partido apresenta a nota fiscal, aí o juiz diz, não estou satisfeito com essa nota fiscal, quero que você traga algum outro documento comprobatório da execução do serviço. Aí o TSE diz, não, em regra, a nota fiscal é o suficiente para que se comprove a licitude daqueles gastos, né, com recurso público. No entanto, se houver uma dúvida sobre a idoneidade desse documento ou da execução do objeto, e aí claro que o juiz tem que argumentar, olha, eu desconfio que esse serviço não foi prestado por isso, isso e isso, por isso eu quero documentos complementares. Aí sim, além da nota fiscal, outros documentos seriam apresentados. Tá bom, meus amigos? Esses aí foram os principais julgados, né? A gente destacou aí de 19 acordos, a gente destacou os principais entendimentos do TSE. Já estamos aí na edição de número 43, tá bom? Não se esquece aí, tá? Muito importante. Não se esquece de dar o like aqui no vídeo, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para que a gente continue produzindo aqui aulas de direito eleitoral. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, dá uma olhada aqui nos links, né, para prática e para concurso público. Vou deixar os links aqui na descrição. E aprofunda o teu conhecimento em direito eleitoral. Para concurso é um curso muito rápido, para que você possa gabaritar a tua prova de direito eleitoral e ser um diferencial aí no teu concurso público, tá? E se quiser curso também para aprofundamento, para prática, né, voltado exclusiva para a prática eleitoral, vou deixar o segundo link aqui na descrição, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.